Nação Santista, novamente Rodrigão com mais um pós-jogo aí para vocês, e ainda não dá para a gente falar para vocês que estamos classificados. Precisamos aguardar o resultado de Goiás e Red Bull, porque o Red Bull tem chances matemáticas de estar classificando aí para a pré-Libertadores. E é o seguinte, tinha trazido para vocês aqui as informações de Santos e Fluminense ontem. Tudo se confirmou e, claro, vou continuar trazendo informações para vocês, pelo menos a escalação, uma pré-escalação aí do adversário, porque acho importante. E aí deixem aí nos comentários o que você está achando de eu trazer informações aqui sobre os adversários, porque, rapa, dá muito trabalho, a gente tem que ficar o dia inteiro aí pesquisando. E aí deixa a sua opinião aí se você está gostando ou não eu trazer informações aí sobre os nossos adversários. E agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho de Santos 1, Fluminense 1 na Vila Belmiro. Rapaziada, primeiro tempo inteiro do Fluminense. O Fluminense jogou muito bem no primeiro tempo, muito por conta da nossa formação. E claro, vou soltar aqui para vocês um pouquinho das atuações aqui individual de cada um e vou estar explicando alguns pontos que eu achei importantes. Então é o seguinte, o primeiro tempo do Fluminense, mas no segundo tempo, aquela blitz maluca dos meninos da Vila. E aí, meu irmão, graças ao divino, a gente conseguiu um empate naquele imbróglio ali do Nino que xingou o juiz. E aí acabou sendo expulso, o que prejudicou o Fluminense aí na partida e, claro, favoreceu o Santos a estar empatando, porque eu já estava apelando para as forças divinas. Mesmo com a entrada do Soteldo, mesmo com 62% de posse de bola, o Santos trocou aí 450 passes. E falando para vocês que a maioria desses números alcançados, a gente alcançou aí no segundo tempo. Então, rapaz, eu tinha trazido para vocês aqui ontem um jogo duríssimo, um jogo que a gente precisaria estar se superando. E claro, vou falar para vocês sobre um termo muito usado no futebol. Que termo seria esse? Time que se ganha não se mexe. Acredito que vocês conhecem bem esse termo. E por que eu estou trazendo esse termo para vocês? Sabemos, nós que somos torcedores, a gente sabe qual que é a nossa ideia de jogo. Qual que é a formação que o nosso time funciona. E na minha opinião, é com os 4 atacantes. Um atacante ali recuando, fazendo a recomposição e fazendo as dobras pela esquerda e pela direita. É assim que o nosso time fez belíssimas partidas aí, dentro da Libertadores, dentro do Campeonato Brasileiro, porém o professor Cuca estava tentando escalar um jogador de meio campo e mudar um pouco o nosso sistema de jogo. Ele fez isso contra o Palmeiras e a gente se deu muito mal. E por que, rapaziada, que eu estou trazendo esse ponto para vocês? Porque tentamos novamente contra o Corinthians, não deu certo. E agora um jogo extremamente importante, tentamos novamente e não deu certo. O Santos só começou a jogar no segundo tempo, então dá aquela impressão que a gente entra com a escalação errada e no segundo tempo a gente conserta. E não pode ser assim. Temos que ter uma ideia clara de jogo. E a nossa melhor ideia é a ideia com 4 atacantes. E agora é o seguinte, sabemos que o Soteldo estava meia bomba, porém, rapa, a gente não precisaria estar mudando o nosso sistema de jogo mais uma vez. Por quê? Porque a gente tem jogadores para suprir a ausência do Soteldo. E se a gente colocasse ali, de repente na esquerda, o Ângelo, por exemplo, para jogar ali para cima do Calegari, que também é um garoto. Inclusive, falando para vocês um pouquinho do Fluminense, fez um ótimo campeonato.
É um time que soube aí também aproveitar muito bem a base e aí deixar os parabéns aí para os garotos do Fluminense. Em especial, o menino que saiu machucado aí, sofreu um entorse no tornozelo, o Martinelli, que joga muita bola. Com o Martinelli em campo, só estava dando o Fluminense. A partir do momento que ele se machuca, aí o Santos começou a dominar a partida. Então o Martinelli fez um ótimo jogo e, claro, destacar aqui o trabalho que é feito na base do Fluminense. Assim como o Santos Futebol Clube, Fluminense também apostando demais aí na sua base. E é o seguinte, sabíamos que era um jogo duríssimo. Porém, no segundo tempo, ficou muito claro que a gente poderia sim vencer o Fluminense, porque a gente praticamente dominou. Mas só que mais uma vez entramos aí com a formação errada. Opção do treinador, né, rapaziada? Opção do Cuca. Que às vezes foge um pouco da nossa melhor ideia de jogo para testar algumas opções que a gente tem aí dentro do elenco. Mas só que, na minha opinião, como eu soltei para vocês aqui o termo, time que se ganha não se mexe. Se esta formação deu certo aí na temporada inteira, fizemos belíssimos jogos, por que ficar mudando toda hora? Ah, o Marinho não vai jogar? Tem o Renner, coloca o Renner lá. Ah, o Soteldo não vai jogar? Coloca o Ângelo. E aí, rapaz, é o seguinte, às vezes a gente foge dessa ideia e aí a gente acaba tropeçando no nosso próprio trabalho. E aí no segundo tempo fica aquela loucura, aquela blitz de atacantes e aquele chuveirinho na área maluco, que às vezes dá certo, às vezes não. Mas confesso para vocês que quantos e quantos jogos terminamos aí o jogo com 7 ou 8 atacantes, meu irmão? Porque o Cuca, ele sempre começa errado, mas aí no segundo tempo ele dá um jeito, ele consegue fazer o nosso time jogar. E acho que boa parte da rejeição do trabalho do Cuca é a respeito desta ideia de ele saber qual que é a nossa ideia de jogo e querer mudar. E aí, nação, precisávamos consertar a formação. O Cuca sacou o Luiz Felipe, que estava muito mal na partida, colocou o Alisson para fazer a zaga, colocou o Vinícius Balieiro, que estava mal no primeiro tempo. Mas a gente sabe por que ele estava mal. Porque ele é primeiro volante. Quando colocamos o Vinícius Balieiro de primeiro volante, praticamente dominamos o jogo. Porque o moleque tem o bote seco. É um jogador que marca muito bem e dá aquele passe lateral, aquele passe curto. Roubou a bola, passe, roubou, passe. Esse é o jogo do Vinícius. Mas só que se a gente colocar ele de costa para o adversário, para ele tentar uma jogada, aquelas viradas de corpo e tal, cara, ele se complica um pouco porque não é a dele. Mas falando para vocês das alterações do Cuca, e aí entrou o Soteldo. O Soteldo fez a diferença? Não. A diferença é que a gente voltou para a nossa ideia de jogo, a ideia que funciona. Então, o meu questionamento aqui para o Cuca é por que a gente fugir sempre das ideias que sempre funcionam. E agora, nação santista, vou fazer aqui uma análise sobre a avaliação individual aí de cada um. Começando pelo João, acho que ele não teve culpa nenhuma no gol e fez um bom jogo. Falando para vocês do Pará, um jogador muito regular. Tem todo o meu respeito e hoje foi muito bem. Falando para vocês da nossa zaga, Luan Pérez, mais uma vez um partidaço do Luan. E claro, o Luiz Felipe, além de ter falhado no gol, quase foi expulso. O que, mano, ia complicar de vez a nossa situação dentro da partida. Não gostei do Luiz Felipe. E achei que hoje ele ia jogar bem. Que ele tinha retomado um pouco da confiança dele.
mas não foi bem o Luiz Felipe. E agora falando do Felipe Jonathan, gostei demais do Felipe Jonathan. Roubando algumas bolas ali, acertando alguns passes interessantes. Ele chega muito forte no ataque. No primeiro tempo não subiu muito, mas acredito que estava muito preso pelo jogo do Fluminense. O Fluminense também fez um bom jogo aí no primeiro tempo. Mas no segundo tempo o Felipe se soltou, começou a ir para cima, não perdeu praticamente uma bola. E agora é o seguinte, vamos falar do nosso meio de campo. Alisson, sempre muito bem. Vinícius Balieiro foi o ponto negativo hoje. No primeiro tempo, jogando de segundo volante, onde não é a dele, pelo menos na minha opinião. Quando a gente recuou o Vinícius para jogar de primeiro, aí sim ele se destacou. Falando para vocês sobre o Sandri, no primeiro tempo não estava se encaixando. O nosso meio de campo não se encaixou no primeiro tempo. E aí o Sandri não conseguiu dar aquele dinamismo que a gente está acostumado. Mas no segundo tempo cresceu demais. O que esse menino jogou no segundo tempo não é brincadeira. Então acredito que também, pelo segundo tempo que fez um excelente jogo. E agora vamos falar ali da rapaziada que entrou e, claro, do nosso ataque. O nosso ataque, Braga, Marcos Leonardo e Marinho. O Marcos Leonardo hoje não conseguiu jogar. Mas por quê? O nosso sistema não favorece o futebol do Marcos Leonardo e eu já falei para vocês aqui diversas vezes. É culpa dele não. Eu já tinha soltado para vocês a respeito aqui da gente estar contratando um meio-campista para municiar os nossos centroavantes. E vou dar um exemplo aqui. Acredito que vocês viram o gol do Flamengo hoje, o gol do Gabigol. O Arrascaeta me dá uma enfiada de bola ali para o Gabigol e o Gabigol bate cruzado e aí fez o gol do Flamengo contra o Internacional. Quanto tempo faz que você aí, santista, não vê um lance desse? Faz muito tempo. Muito tempo. Então é por isso que quando eu falo que o nosso sistema ele não favorece os nossos centroavantes, é por causa disso. Praticamente a gente não cria pelo meio. A nossa jogada é com os nossos extremos. Marcos Leonardo praticamente não jogou, inclusive foi sacado. Mas, mano, vamos sempre apoiar o menino. Temos que apoiar. Porque agora vamos ver se a gente consegue encaixar um sistema de jogo que favoreça os nossos centroavantes. Trabalho novo, vamos ver o que vai dar. Falando para vocês do Marinho, o Marinho estava muito mal no primeiro tempo. Muito mal, porém no segundo tempo começou a melhorar e aí as coisas começaram a se encaixar. Fez um bom jogo? Não, acredito que ele fez um jogo ali regular. Porém, no segundo tempo, praticamente ali todas as jogadas pela direita ele estava resolvendo. Mas só que não saía o gol do empate. O que estava me deixando desesperado. Falando para vocês aqui um pouco do Lucas Braga, da participação do Lucas. Para mim foi um dos melhores em campo. Gostei demais aí do Lucas Braga mais uma vez. O Lucas está se soltando, mano. Como eu falo pra vocês aqui, é um jogador que vai crescer demais e vai ajudar muito a gente. E claro, né, mano? É santista, então, mano, a gente já tem que gostar de graça. Falando pra vocês da rapaziada que entrou. Entrou o Ângelo, entrou o Brunão, entrou o Madison, entrou o Jean Mota. Rapaziada, vamos falar um pouco do Jean. O Jean decidiu, mano. Jean Mota decidiu. E já é o terceiro jogo que ele entra bem. Mas eu sei, mano. Eu sei que tem uma galera que acha que já não dá mais. Eu sei. A gente entende. Mas só que o nosso elenco é este. E aí, meu irmão, quando vai bem, a gente tem que chegar aqui e falar que foi bem. A gente não pode chegar aqui, mano, e falar que o cara foi mal. Querer queimar o cara. Não, não dá.
Então o Jean bem hoje decidiu um jogo pra gente, um jogo importante. Que pode sim, mano, com esse empate, esse ponto somado, a gente pode dormir classificado aí para a pré-Libertadores, dependendo do resultado entre Goiás e Red Bull. Então deixar os parabéns aqui pro Jean pelo gol. E agora, mano, é o seguinte, vamos falar do nosso professor Cuca, que fez o último jogo à frente do Santos Futebol Clube. Não sabemos se ele vai comandar o Santos na última rodada, provavelmente o Marcelo Fernandes, mas claro, se o Santos não se classificar hoje, provavelmente o Cuca ainda fique para comandar esse jogo aí, que vai ser importante para a gente de vez sacramentar essa vaga, porque olha, se o seu coração aguentou essa temporada, meu irmão, pode ficar tranquilo que você está muito bem aí de coração. Porque tudo pra gente é mais difícil. Mas enfim, é o Santos Futebol Clube. Para quem estava com medo da gente ir para a Série B, fica o bordão da nossa torcida, que em segundo algumas vezes, mas na segunda jamais, independente da situação. Claro, né? Tirando aquela situação do Jair Ventura. Ali, acho que se a gente não interrompe, e olha, a gente tinha um timaço, hein? Se a gente não interrompe ali, acho que a gente, de repente, iria cair. E é o seguinte, rapaziada, esta foi a minha análise e gostaria de deixar aqui para vocês que, rapaz, estou fazendo uma pesquisa aqui para trazer para vocês informações sobre o nosso adversário, porque acho importante. Mas gostaria muito que vocês interagissem aí comigo. Se vocês estão gostando ou não, porque o trabalho aqui é para vocês. Então, se vocês querem que eu continue fazendo esse trabalho e trazendo as informações do adversário para vocês, vocês me avisam aí. Porque eu vou falar pra você, dá muito trabalho e eu não sou jornalista, mano. Eu não tenho informações privilegiadas. Então aqui, meu irmão, a gente vai na raça, a gente vai na luta, a gente vai na insistência. E claro, rapaziada, com muito amor no coração, porque o que eu estou fazendo aqui, mano, é da mais pura humildade do mundo, sem respaldo nenhuma. A gente não tem respaldo, mas eu faço pelo Santos, eu faço pela nação santista. Demorou, a gente sabe, a gente precisa evoluir demais. Principalmente tem uma galera que pega muito no meu pé, fala que eu falo muita gíria, mas mano, eu não sou jornalista. Temos alguns canais aí que são muito legais, de pessoas que são formadas, jornalistas, que falam bonito. Só que, mano, eu não. Eu vou ser sempre eu, mano. E eu não posso ir contra a minha pessoa. E claro, tem uma galera que gosta. Se você não gosta, meu irmão, nem Jesus agradou a todos. Então, boa noite. Fiquem com Deus. Tudo pelo Santos e pela nação santista. E agora eu vou descer lá embaixo e secar o Red Bull. Fazer o quê? Então, fui rápido.